Salve nação! Saudações rubro-negras! Vamos acompanhar aqui este corte do Futebol 360 falando da vitória do Mengão. Flamengo 2, Fluminense 1. Galera, já saímos na frente no primeiro pontapé, né? No primeiro jogo da grande final carioca. Temos uma vantagem, é pequena, mas sempre é bom ter vantagens, né? Vamos ver aqui o que os comentaristas vão falar do jogo do Flamengo, de Felipe Luiz, do Wesley, Juninho, que marcou mais um com a camisa do Mengão. Vamos lá pro vídeo? Deixa o like, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva aqui se você não estiver inscrito e ative o sininho para não perder nada. Valeu, galera. Quero dar os créditos para a ESPN, link na descrição como créditos. Vamos lá. Fla-Flu é o assunto agora no nosso Futebol 360. Vitória do Flamengo. Poderia ter sido pior para o Fluminense, porque estava 2-0, o Fluminense ainda conseguiu um gol, então continua tudo aberto aí na decisão do Campeonato Carioca. E vamos acompanhar o que disseram os técnicos Felipe Luiz e Mano Menezes. Dominamos a semifinal contra o Vasco, os dois jogos. Mas não foram goleadas, né? Então se espera sempre que o Flamengo goleie, e não é fácil o que esses jogadores estão fazendo. Esses jogadores estão fazendo um esforço muito grande, são muitos jogos sem perder, muitos jogos mantendo um nível de ambição altíssimo, altíssimo, porque esse grupo tem muita fome. E o que mais me surpreende é isso, os jogadores que ganharam tudo e são os que mais querem continuar conquistando, né? A vida da gente de 40 anos aí de bola, um pouquinho menos, né, fez a gente passar por muitas situações como essa. Já fiz um gol ao 38 e estava 3-0 para o adversário e a gente conquistou, né? Mudam os adversários, sabemos com quem estamos jogando, não vamos ficar cantando que isso vai acontecer, mas abre a possibilidade de acontecer. O futebol é assim. E nós vamos estar fortes no domingo para brigar pelo título, é isso que a gente quer. E o gol do Keno certamente ajudou a gente a nos reanimar e enxergar essa possibilidade como uma possibilidade de título, que é o que a gente quer. Aí os dois técnicos, uma energia positiva, pelo menos na minha avaliação, né? O Mano acreditando muito, esperançoso com o gol que o Fluminense fez no final. E o Felipe Luiz até citando a semifinal, dizendo que dominou completamente a semifinal contra o Vasco. Eu não vi isso no primeiro jogo contra o Vasco. Acho que mereceu a vitória e tal, mas não vi esse domínio amplo e maravilhoso e irrestrito, não. Inclusive com um gol impedido do Bruno Henrique contra o Vasco. Mas o Eugênio eu já sei que discorda de mim. Então fique à vontade, Eugênio. Mande bala pra cima de mim. Eu acho que o Flamengo, na semifinal contra o Vasco, né? O Vasco entrou para brigar muito pelo jogo, né? Para dividir todas as bolas, para diminuir os espaços do Flamengo. Mas quando baixa a intensidade física, a qualidade técnica e coletiva do Flamengo, ela se mostrou nas duas partidas. E o Flamengo conseguiu passar pelo Vasco sem grande susto. Ontem, de certa forma, também o Flamengo foi melhor que o Fluminense no jogo, como um todo. Só que com uma distância menor em relação à superioridade que ele teve contra o Vasco. Então, ele conseguiu esse segundo gol aí, numa jogada em que o Ignacio erra duas vezes. Na segunda ele não tem muita culpa, né? Mas quem dá o passe errado na saída de jogo do Fluminense é o Ignacio, né? Aí o Flamengo recupera a bola e depois o chute do Juninho desvia no Ignacio e mata o Fábio, né? Que ia caindo de um lado, ia caindo para a direita e a bola vem para a esquerda. Por isso a bola entra. Mas eu vejo que o Fluminense, ele conseguiu em vários momentos do jogo, também incomodar o Flamengo e tirar o Flamengo do seu ponto de equilíbrio, da sua... E não só com o que ele próprio, o Fluminense, fez no jogo da fase de classificação na Taça Guanabara, quando ele entrou para não deixar o Flamengo jogar. Ontem não. Ontem ele jogou também. Ele, quando teve a bola, ele procurou jogar. Então ontem foi um jogo bem melhor do Fluminense, o time evoluiu muito desde então. E no final, por muito pouco, não empatou, assim. A sensação no final do jogo ali era de uma torcida do Fluminense eufórica. Tem até uma imagem sensacional do menininho que estava em pé no ombro do pai
e ele com o short do Cano ali, do 14, vibrando, porque estava na expectativa do Fluminense tentar um empate ali, que colocaria o jogo de domingo. É domingo, né? É domingo. Sábado né? do Atlético, domingo do... Da final, num patamar assim, de muita expectativa. Mas no todo do jogo, o Flamengo foi melhor, um pouco melhor. O Flamengo está muito desfalcado. Ontem não teve o Bruno Henrique, acho que não vai ter na final também. E o Plata não conseguiu render bem como centroavante. Depois entra o Juninho, acaba fazendo o gol ali com um pouco de sorte, né? Mas acho que o Flamengo sentiu o final do jogo. Quando parecia que o jogo estava resolvido, 2-0 e tal, o Fluminense começa a mexer, remexer, tira um daqui, bota... Ele tinha tirado o Serna para colocar o Hércules, e o Hércules entrou na posição do Arias e o Arias veio para a direita. Depois ele tirou, acho que o Martinelli, aí bota o Keno, traz o Arias de novo para dentro, recua o Hércules. Ele foi procurando soluções ali para Ele bota o Keno no lugar do Canóbio. Tira o Canóbio também. Ele foi tentando ajeitar o time do Fluminense para ser mais perigoso e conseguir um gol. O Keno é um jogador que já está numa faixa etária, assim, que ele não está no auge dele, mas... São quase 10 anos de diferença dele para o Canóbio. Tecnicamente, ele entrega muito. Entrega, o Keno é diferente. Então, ele consegue uma cabeçada ali difícil, uma boa atuação do Fuentes, lateral esquerdo colombiano. E o Fluminense está no jogo. O cruzamento é dele. Depois ele faz uma jogada no finalzinho que ele cruza. E o menino que entra também desequilibra, o Riquelme. Muito bom jogador. Foi muito bem nas fases iniciais, né? E ele faz uma jogadaça, sai cortando todo mundo, invade ali, quase sai gol do Fluminense. Então o Fluminense sai com a expectativa de que, de repente, no domingo, dá para tentar algo mais. Embora seja muito difícil enfrentar o Flamengo, que é muito organizado, muito bem treinado. Só que ontem não jogou o seu melhor futebol. Um jogo... e será difícil o Flamengo repetir a partida que fez ontem, né? O Flamengo não jogou bem ontem o primeiro tempo, cara. Então, assim, vai ser uma missão quase que impossível para o Fluminense. Muito equilibrado, de alternâncias, um jogo que termina com 14 finalizações do Flamengo, 13 do Fluminense, então teve produtividade ofensiva dos dois lados. Flamengo, nos primeiros 10, 15 minutos, bem melhor, com muito mais posse de bola, até pela empolgação do gol do Wesley, se lança à frente. O Plata funcionando muito bem. Eu tinha expectativa para ver como funcionaria o Plata jogando como referência mais centralizado. E ele com muita movimentação, quando precisou sustentar a bola, como no gol do Wesley, soube sustentar, jogar de costas. Então funcionou a alternativa do Filipe Luiz ao Bruno Henrique. Mas... com o gol também, o Flamengo deu uma sentada na vantagem, o Fluminense foi se encontrando, começou a pressionar mais. O Arias poderia, se o Arias não perde aquele gol que ele perdeu, o Fluminense vai com um empate por intervalo, o jogo poderia ter sido outro no segundo tempo, porque aí o Flamengo com a vantagem se ligou ali, o Filipe Luiz deve ter cobrado a rapaziada, que, olha, tem 45 minutos pela frente. E aí o Flamengo volta para o segundo tempo em outra rotação. Um time bem, depois da entrada do Juninho, o Flamengo ganhou fôlego para pressionar mais lá na frente. O Juninho ajuda muito nesse momento defensivo. Não é um jogador brilhante, um jogador que tecnicamente ali vai arrancar suspiros do torcedor rubro-negro, mas será muito útil para o jogo coletivo do time, principalmente quando precisar fazer pressão lá na frente. E aí o Fluminense acaba num erro, caindo, né, nessa pressão do Flamengo. Então tem o mérito do adversário, do Filipe Luiz, de fazer bem essas pressões coordenadas lá na frente para conseguir abafar a saída de bola do adversário. Mas depois também o Flamengo, como disse o Eugênio, acaba perdendo um pouco do ritmo e da rotação física do jogo. O Fluminense começa a mexer muito no final do jogo, né? Perde um pouco dessa... E mexeu muito porque os jogadores estavam cansados também. O Arrascaeta, mais uma vez, esteve abaixo, né? É um começo de temporada abaixo do Arrascaeta. Aquela defesa espetacular do Fábio foi um chute dele, né? Uma finalização dele. Acaba desviada, né? E aí ele precisa... isso, exatamente. Um reflexo ele vai buscar. Mas ainda assim, se espera mais. O Arias, por exemplo, apesar de ter perdido esse gol, é um jogador que tem muito mais presença ofensiva hoje do que o Arrascaeta. Mas, acredito também, até o Filipe Luiz fala sobre isso, né? O Arrascaeta vai evoluir, pode evoluir, está sendo cobrado e acho que também não dá para, por ser um começo ruim de temporada, e começar com o papo de tirar o Arrascaeta do time, não vejo por aí. Mas o Flamengo, apesar dessas oscilações no jogo,
ainda é um time muito estável, um time muito seguro. Então, acredito que isso dá muita confiança para o Filipe Luís e para o time para o segundo jogo. O Fluminense, por mais que tenha feito esse gol, e ali é um gol que muita gente, se o Fluminense consegue, né, reverter essa vantagem, vai lembrar, nossa, o gol do título foi do Keno, que achou o gol no finalzinho na primeira partida. Mas é uma missão ainda bem complicada do Fluminense. Ter deixado o Flamengo sair com vantagem é algo que o torcedor tricolor vai se apegar naturalmente a 2023, que o Fluminense perde o primeiro jogo por 2-0 e consegue aquela goleada magistral de 4-1 no segundo jogo. Mas eu vejo um contexto diferente. O Flamengo hoje, sob o comando do Filipe Luís, é mais seguro, é mais estável, é mais confiável e, para mim, tá com a faca e o queijo na mão para ser campeão carioca, porque por mais que tenha, no primeiro tempo principalmente, deixado a desejar em termos de intensidade e rotação depois que fez o gol, é um time hoje que coletivamente, quando sobe um pouquinho o seu nível, é muito superior aos outros. E até mesmo a esse Fluminense que conseguiu, nos últimos anos, reduzir essa vantagem do Flamengo no cenário carioca. Mas é uma vantagem, por mais que seja de um gol, muito considerável e um cenário que eu vejo parecido com o da final da Copa do Brasil contra o Atlético. O Atlético faz aquele gol com o Allan Kardec, poderia ali ser o gol do suspiro, mas ainda assim o Flamengo é um time muito cascudo e um time que, sob o comando do Filipe Luís, tem muito repertório para segurar essa vantagem no segundo jogo. Abel, só pontuar um detalhe dessa queda na reta final do Flamengo, que parte das substituições, mas parte também do desgaste físico de alguns jogadores. Estava até conversando com meu filho ontem de madrugada, quando eu cheguei em casa. Ele falou, mas o Wesley deixou cruzar para o lance do gol, né, do Keno. Acho que ali a questão não foi exatamente o Wesley, porque o Wesley ele entra na área para acompanhar o Keno, que sai da esquerda. E aí sobra livre o Fuentes para fazer o cruzamento. E aí tem uma inteligência muito grande do Arias, porque é uma jogada que vem pela direita, a defesa do Flamengo volta para proteger a direita, o Arias levanta a cabeça e inverte a bola do outro lado para o Fuentes. E ali faltou um jogador para voltar. E esse jogador é o Gerson. Olha como ele chega atrasado. Ele estava lá no meio de campo, viu que o Fluminense começava a jogada pela direita e não acompanhou. Quando ele percebe que a bola vai para o Fuentes, ele demora para chegar, permite o cruzamento. Chega atrasado e com a tradicional mãozinha para trás, com medo de fazer pênalti, que eu não sei como que os jogadores conseguem correr com a mão para trás. Eu vou colocar isso aí na conta do Wesley desgaste também. de final de jogo, porque o Gerson é um jogador importantíssimo para o Flamengo, decisivo, mas esse espaço ele não podia ter dado para o cruzamento nesse momento. É que depois, ainda no finalzinho, o Fuentes ganha do Wesley, bota na frente ali. Sim, mas é outra jogada. Né? Outra jogada. Ali é mais o drible. Aí... Mas é no momento em que o Flamengo também já tinha baixado mesmo o nível de concentração e também o ritmo, enfim, o cansaço. Porque nos grandes momentos você vê que ele volta. Exato. O primeiro tempo estava muito isso. Ele fechava de um lado, o Luiz Araújo fechava do outro, quando o Fluminense ia para o ataque. Nesse daí faltou mais, assim, o último lance do... Não, o último não. Não era o último porque é jogo depois. Mas está no finalzinho, a bola não vai chegar. E aí o Arias levanta a cabeça, está livre do outro lado. Inverte a bola e dali sai o lance do gol. Torcedor rubro-negro, óbvio que adorou ver o Wesley fazendo um belo gol, abrindo o caminho da vitória, mas quem também gostou muito foi o professor Dorival Júnior. Estava lá de olho, Eugênio, você viu? Já convocou. Já convocou, já tinha convocado. Agora tem que botar para jogar. Mas não é bom você ver um jogador que você convocou? Reforça, é um jogador que eu gosto muito. Eu acho que está num momento de muita evolução, de muito crescimento. Foi justa a convocação dele. Repito, a gente já tinha falado sobre isso aqui, né? E tantas vezes, da carência de jogadores para as laterais, né? Tanto a direita quanto a esquerda. Ele é um jovem de muita força física, né? de muita velocidade, que se lança ao ataque. Tecnicamente tem as suas questões ainda a evoluir, mas já melhorou muito desde que começou. E vamos ver como é que ele se sai na seleção. É diferente, né? Vestir a camisa amarela traz um peso, embora do Flamengo seja também uma camisa pesadíssima, mas a seleção muita gente demora para assimilar. Atrai mais atenção de todo mundo. Por mais que o Flamengo seja o time de maior torcida, e ali, né, ele contou seleção com o brasileira, Fábio, né? Fábio não foi bem nesse lance. Só que foi uma surpresa, porque ninguém esperava. Ele não é um jogador de arriscar tanto para o gol, arriscou.
e surpreendeu a defesa adversária. Torcer para que o Wesley tenha um bom desempenho na seleção, porque a seleção está precisando. Vai ser curioso, né, de ver como que o Dorival... Porque muda um pouco a estrutura de equipe, né? O lado direito, normalmente, é o que ele segura mais, é o que tem o Danilo ali fazendo no terceiro zagueiro. O lado esquerdo, normalmente, é o que ele solta, tem o Arana, que possivelmente é quem vai jogar. Então, vai ser curioso, porque o Wesley, ele é esse jogador que apoia e apoia muito bem. Defensivamente também contribui, mas o jogo dele para frente é o que tem, de fato, chamado muita atenção nessa boa equipe do Filipe Luís, principalmente. Então, vai ser curioso o Dorival encontrar alternativas com o Wesley e é bom para a seleção, porque ganha, de fato, outras possibilidades, né? E eu exaltar também a maneira como o Wesley sobe de produção desde a chegada do Filipe Luís. Exato. O Filipe Luís foi um técnico que soube potencializar o Wesley. O Wesley tinha muitos problemas defensivos. Então, hoje, por mais ali que o gol tenha saído do lado dele, como o Eugênio falou, ele é um lateral muito mais consciente do papel defensivo que tem de ser feito pelo lado direito. Então, o Filipe Luís foi um exímio lateral defensivo, então certamente contribui muito nessa orientação. E até no aspecto ofensivo, a gente já percebe uma maturidade do Wesley, porque antes ele era, até pela juventude, aquele lateral só o apoio pelo lado muito vertical. Hoje ele já consegue fazer muitas movimentações por dentro. Então, ontem, a marcação do Fluminense no começo do primeiro tempo ficou confusa porque, ora, o Wesley centralizava, passava por dentro e o Canóbio ficava meio perdido ali. Ele e o Fuentes não sabiam para onde ir e, principalmente, nesse apoio que ele é muito bom. O apoio pelo lado, dando amplitude pelo campo, bem aberto pelo lado direito. Então, o Filipe Luís, até pelo fato do time hoje ter mais repertório ofensivo, acabou potencializando demais um lateral jovem, que já foi muito criticado no Flamengo, jovem. Então, é um cara como o Wesley, que surge ali já como solução, ganha espaço no time principal. Natural que oscile, é natural que tenha momentos ruins, mas ele provou também uma resiliência. E não alcançou o teto, né? Não, realmente não. E assim, não deve nem ficar, né? No meio do ano. O próprio Filipe Luís fala sobre isso. A reação do mercado já mostra, né? Os clubes que têm interesse no Wesley, o talento que ele tem, a capacidade. Fala logo, solta a voz e fala, tem tudo para virar o novo Cafu. É isso que você quer dizer? Não, o Cafu jogou demais. Não. Não. Vamos com calma, mas é um lateral muito promissor e um lateral que já está entregando muito do que se espera dele. Agora, o Flamengo, sob o comando do Filipe Luís, a gente sempre exaltou o elenco, né? Nossa, o elenco do Flamengo é muito bom. E ontem, bastante desfalcado. Bruno Henrique faz falta, o Michael acaba fazendo muita falta. Nesse contexto, o Cebolinha, então, que mesmo como reserva, era uma opção no banco. Certeza. E o Filipe Luís... Pedro, nem se fale. E o Filipe Luís, ele tem um leque de opções e um leque de alternativas que chama atenção por ser ele tá meio que no limite agora, hein? Não, tá no limite, mas sempre tem uma sacada. Então, ele é muito bom. O Plata... Ele perde o lado esquerdo, ele vai e bota o Varela no lado esquerdo. E funciona tranquilamente, ele dá uma resposta muito positiva. Então, é um técnico que tem sabido encontrar soluções, mesmo num cenário em que outros técnicos já patinaram muito no Flamengo. A gente precisa lembrar, quando o Vitor Pereira, quando o Sampaoli tiveram aqueles vários desfalques ali de Copa América, por lesões, departamento médico do Flamengo, o trabalho ficou comprometido porque os técnicos não conseguiram achar solução. E o Filipe Luís, na primeira aprovação dele, é o Plata jogando ali centralizado e dando conta do recado, funcionando bem, porque tem uma equipe por trás que se adapta ao que o jogador precisa fazer jogando improvisado. Entra o Juninho no segundo tempo, o Flamengo melhora, porque é um jogador com capacidade física, um jogador com capacidade de marcar. Então, tem uma tela do Juninho aí para você completar. Pode colocar aí, por favor, amigos. Amigo Zé, coloque na tela e ajude Breiler. Continue, Breiler, desculpe. Então, o Juninho, ele acaba... O torcedor do Flamengo ali, naturalmente, sempre vai ter ali um pé atrás, porque é o jogador... Nossa, o cara que veio do Karabá, então, do Azerbaijão, quem é esse Juninho? Chegou para o lugar do Gabigol. Então, chega com uma expectativa que não condiz com a função que o Juninho veio ocupar no Flamengo. Juninho não chegou para ser o substituto do Gabigol. Juninho não chegou para ser a alternativa ao Pedro. Ele chegou para ser um jogador de ataque, eventualmente até um segundo atacante que pode jogar como referência, mas
que tem como principal virtude o jogo coletivo. Não é necessariamente um goleador, um jogador que com a capacidade de fazer pivô e de armar o jogo como o Pedro tem. Mas pode ser muito útil nesse elenco do Flamengo. Algo que ele entrega que o Pedro tem mais dificuldade, essa capacidade de morder o zagueiro, a primeira linha consegue sair, ele volta. Isso aí é Luizito Soares. De morder. Morder o Luizito. Morder o zagueiro. Morder no bom sentido, né? Não como o Luiz Soares fez com boa que do ele... Eugênio, hein? Mas Boa sacada. O Juninho chama a atenção por essa característica. E aí muita gente fala, pô, mas o atacante tem que fazer gol, é só o gol que interessa. Eu ia falar isso pra você já. Mas olha a qualidade que o Flamengo tem. Olha o jogador. Pô, Ele fez um gol ontem. e fez o gol. Ali conta com um pouco de sorte também no desvio do Ignacio. Mas se não chuta... Sim, e antes ele já tinha dado um bom chute também, que passou raspando ali o travessão. Mas é um jogador que Aos tem... poucos vai achando espaço dele, né? Mas tem muita presença de ataque. Então é um cara que se movimenta demais, que abre espaço para quem vem de trás. Então o Flamengo, que tem qualidade de Gerson, de Arrascaeta, de Plata, de Luiz Araújo, dos dois laterais que são muito bons, Alexandre. Arrascaeta pode jogar muito mais do que tem jogado. Tá devendo. De La Cruz também. Mas De La Cruz também. ontem até achei um jogo bem ok do De La Cruz. Sim. O De La Cruz participa Não, mas de muitas bem ações ok, com bola. todo Ele respeito. quer recuperar a bola do lance Um do jogo gol, bem da Cruz. ok é pouco pro De La Cruz. Ah, sim. Olha o que o Flamengo pagou Mas por foi decisivo ele. no segundo lance, Olha o segundo cartaz gol. que ele tem. Mas, assim, ele tem que jogar mais bola com o Abel, Flamengo. É a mesma coisa que Concordo. falam do Memphis Depay, ou de qualquer... O De La Cruz tem que jogar muito mais. Concordo, mas muito pelo que foi a temporada passada, em que ali ele ficou devendo de fato, poderia ser mais A parte física participativo. pega muito, né? Mas ontem ele fez um jogo, ele teve quase 100 ações com bola. Acertou praticamente todos os passes. Então, para um jogador que no River Plate costumava ser ali o termômetro do time, que quando precisava cadenciava. É isso que querem no Flamengo. Mas ontem, para mim, ele fez um jogo bem digno, bem correto. Então, Tem um papel hoje muito mais recuado do que a gente se acostumou a ver, né? E num time... Ele é um segundo homem de meio campo. Isso muito por conta do crescimento também do Gerson, né? Que ocupa ali uma faixa em que o De Libera La o Gerson Cruz para também... subir pela Exatamente. esquerda. O Gerson faz o lado direito, melhor dizendo, do lado direito do Gerson. E aí ele segura junto ao Pulgar ali a dupla de jogadores para dar sustentação ao meio de campo. E no segundo Ele vai tempo- chegar pouco ao ataque mesmo. No segundo tempo, quando o Flamengo melhora, aumenta a intensidade, ele estava carimbando todas ali no meio-campo. O jogo sempre passava por ele. Sim. Então, é isso que se espera. E num time mais coletivo, naturalmente, ele vai sendo potencializado. Então, se o Felipe Luiz conseguiu isso com Wesley, com o Plata, com o Luiz Araújo, Eu naturalmente, acho um cara que com a quem deve qualidade do mais De La hoje é o Arrascaeta. Sim, o Arrascaeta deve mais, mas também Gênio, consigo né? entender o contexto, e o Felipe Luiz explica muito bem. O Arrascaeta vem no começo de temporada dosando, né? Aumentando ali a participação por jogo, e há uma preocupação no Flamengo, ainda mais com essa mudança de departamento médico, toda a reestruturação do departamento de futebol, com a condição física do Arrascaeta, que sempre foi um problema no Flamengo. O Arrascaeta, temporada sim, termina a temporada ali se arrastando, com dificuldade física. E a ideia agora é tentar um Arrascaeta que consiga estar disponível em todos os jogos, que vá conciliar, eventualmente, com seleção. E no auge, principalmente nos momentos decisivos. No auge físico, eu estou dizendo. Exato, e para Técnico. Exato, para aparecer em horas decisivas. É no segundo semestre. Então eu entendo o Arrascaeta ainda numa fase ali de recondicionamento físico, meio de pré-temporada, freio de mão meio puxado, para soltar e tentar o Arrascaeta inteiro, e um Arrascaeta com uma condição física melhor em relação aos outros anos. Então faz parte de um planejamento maior. Se vai dar certo, a gente não sabe. Futebol tem muita aleatoriedade. O Arrascaeta pode sofrer uma lesão, pode não conseguir segurar o desgaste caso seja muito convocado pelo Bielsa para a seleção uruguaia. Mas eu vejo que está aí nesse contexto de uma mudança de abordagem para tentar preservar mais um jogador que sempre teve muita dificuldade física de sustentar o ritmo o ano inteiro. Só para finalizar, antes da gente dar uma olhadinha nas mensagens da galera, isso que está aqui embaixo, ó, Juninho Vieira, se mostrou boa aposta de Felipe Luiz. Como eu disse, aos poucos ele vai conquistando o espaço dele. Só não pode demorar muito para conquistar esse espaço, porque daqui a pouco o Pedro volta. Ah, eu tô vendo, aí a casa cai. Eu tô vendo que o Juninho não te conquistou. Você tá meio ali... Estou elogiando, dizendo que ele está conquistando espaço. Você está achando que eu estou cornetando? Não, você falou, o atacante tem que fazer gol. Não Mas convenceu. o atacante tem que fazer o quê?
Mas Agora mudou tudo no futebol? Tem que defender bem. Não, ontem fez. Tem que defender bem. Mas no caso do Juninho, o que eu tô falando é que não dá para esperar que o Juninho seja o Gabigol de 19 de 2020. Porque É uma peça para compor elenco. Isso, e tá indo ali. Não vai ser Se mostrou uma boa aposta em cima disso, da expectativa de compor elenco. Se ele entrar e fizer a parte Isso, como ele claro. fez ontem... Contratado para fazer gol. Não vem querer mudar Mas não fez a ontem. lógica do futebol Ele aqui, saiu não. do banco Então, saiu ontem ele do fez o banco que em tem que 10 fazer. minutos, fez o gol Tava que foi muito o gol calmo da o vitória. debate. É isso. O Felipe Luiz Mas não espere. O Felipe Luiz Olha pediu só. o Juninho para isso, para fazer gol. Isabel, você não é falou para assim, marcar a saída de bola só. Também. Mas olha só, Abel, você falou, que faça logo a parte dele, porque daqui a pouco vai chegar o Pedro. Quando chegar o Pedro, ele vai continuar na função dele, que é um complemento de elenco. Vai ser o Pedro como titular, aí o Bruno Henrique vai ficar ali, eventualmente jogando mais pelo lado do campo, e eventualmente jogando como centroavante, e o Juninho continuará sendo um reserva que vai entrar de vez em quando. E aí, quando entrar, a questão é, quando entrar, ele tem que entregar como entregou ontem. Se o Juninho estiver fazendo gol todo jogo, o Pedro pode ir para o banco. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Pedro é mais jogador. Mas... É um jogador para ficar no banco. Pedro não foi banco? Agora, quando sair do banco, tem que dar a resposta. Mas um jogo que o Flamengo... Ele não se convenceu ainda. Não, mas o Flamengo ganha por 4-0. De quem? Não, sem gols do Juninho. Juninho não fez gol. Mas entrou, o time estava ganhando de 1-0 e ele pressionou, roubou 2 bolas lá e deixou o Pedro na cara do gol. Não está entregue? Sim. Para o papel que se espera, para o que ele foi contratado? Mas atacante tem que fazer gol. O próprio atacante... O cara tá criticando o cara que fez o gol da vitória ontem. Não estou criticando. Ele me colocou um outro cenário. Num jogo que ele não faça gol, ele colocou. Sim. Os próprios atacantes, pergunte a eles. Eles mesmos ficam incomodados quando ficam muito tempo sem fazer gol. Claro que ficam. Quantas vezes você já ouviu isso? É óbvio que é importante o cara ajudar. E mesmo ele não fazendo gol, o time ganha, levanta a taça. Tá lindo. Porque há outros atacantes também no time, nesse caso o Pedro, né? Então ele ajudou o Pedro. Gabriel Jesus era um exímio goleador no Manchester City? Não era? Então, e o que aconteceu com ele no City? Mas o Guardiola elogiava todo jogo. Na primeira oportunidade, tchau. Não, mas era um jogador muito utilizado pelo Guardiola e valorizado justamente pelo papel coletivo que tinha na equipe. O que se fala do Gabriel Jesus quando fala de Copa? Que fica todo mundo cornetando. E assim, nem tô colocando o Juninho no patamar do Gabriel Jesus, mas é um jogador que chegou para entregar mais para a equipe do que necessariamente chegar ali no fim da temporada com um alto número de gols e assistências. Estou entendendo, amigo, mas eu discordo aí, porque atacante tem que fazer gol. Então, mas eu espero mais gols do Pedro, eu espero mais gols do Plata, do Bruno Henrique. É porque vão jogar mais. E que são jogadores muito mais técnicos que o Juninho. E até mais decisivos. Mas o Juninho, pelo que já provou ao longo da carreira dele, para determinados cenários, e principalmente para um técnico como o Felipe Luiz, que valoriza muito pressão na saída de bola, tem uma utilidade gigantesca. Concordo. Então, é não avaliar o jogador só pelo número que ele está entregando, mas sim pelo papel coletivo e até pela hierarquia dele no elenco, que não dificilmente vai ser um jogador titular absoluto no Flamengo. Galera, eu tô falando um pouco porque estou com a garganta ruim, estou rouco, cara, e estou me cuidando, né? Vamos falar menos aqui. Cara, o Flamengo começou o primeiro tempo muito bem, fez o gol, um gol lindo do Wesley, que estava merecendo esse gol, né? Que vem fazendo partidas excelentes. E daí parece, a sensação que dá assistindo o jogo é que depois dos 10 minutos do primeiro tempo, o Flamengo tira o pé, meio que tenta administrar. Só que daí o Flamengo começa a ceder muitos espaços para o Fluminense, né? Que, vendo que está atrás do placar, vai para cima, não tem nada a perder, né? E daí o primeiro tempo não foi tão bom do nosso Mengão. Já no segundo tempo o time volta ligado, o time volta querendo fazer o segundo gol, né? Tanto é que consegue, de tanto martelar, consegue fazer o segundo gol. E no final do jogo, cara, ali aos 42 do segundo tempo, onde o Fluminense faz o primeiro gol, naquele momento o Flamengo estava bem cansado, era nítido, né? E o time se desconcentrou naquele lance, né? Tanto é que o Keno, ele sobe no meio do Léo Ortiz e do Eric Pulgar. E isso, cara, se fosse antes, se o time estivesse concentrado, não tomaria aquele gol, né? Porque foi um gol assim que o Rossi, ele estava um pouco... Não foi falha do Rossi, né, no gol,
mas o Rossi não estava embaixo do travessão. O Léo Ortiz e o Eric Pulgar deixaram o Keno subir no meio dos dois. Então uma coisa dessa aí não pode acontecer. Eles meio que desconcentraram já no final do jogo, o cansaço bateu e eles fizeram o gol. Bem, o que eu vejo para o segundo jogo? Eu acho que esse gol que o Fluminense fez ontem vai servir de lição para o Flamengo entrar mais ligado no jogo de domingo. Porque se termina o jogo 2-0, o Flamengo poderia entrar mais relaxado no domingo, vocês não acham? E com isso, o Flamengo vai entrar ligado. Opa, só temos um gol de diferença. Vamos entrar aqui concentrados e ligados, porque no futebol tudo pode acontecer, né, galera? Tudo pode acontecer. A gente já viu várias coisas acontecendo, né? Então, se tem uma coisa de positivo nesse gol aí do Fluminense, é que o time pode entrar mais ligado no domingo. E sendo assim, o Flamengo não vai dar bobeira, né, cara? Tem que fazer um gol também no próximo domingo, porque o empate já é nosso. Se ficar empatado, o Flamengo é o campeão. Fluminense, a obrigação agora é do Fluminense vir para cima. E eles vão vir para cima. E o Flamengo tem que aproveitar as oportunidades, os espaços deixados pelo Fluminense. Então, vai ser um jogo bem bacana, vai ser um jogo de xadrez aí no domingo. Valeu? Muito obrigado a todos vocês que gostam do canal, que assistem os vídeos, Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!